Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Com a chegada do verão, cuidar dos pés é ainda mais importante, já que ficam expostos às agressões externas. No programa de hoje vamos receber o podologista Francisco Freitas para conhecermos os cuidados que devemos ter e também dicas para colocar no dia-a-dia. No final pode juntar-se à nossa conversa ou também esclarecer aqui em direto a sua questão relacionada com podologia. Esta sexta-feira vamos ainda falar de cancro da mama e perceber com o médico especialista o que mudou no paradigma do cancro da mama precoce nos últimos anos. Em Portugal são anualmente detectados cerca de 7 mil novos casos de cancro da mama e cerca de 7% dos diagnósticos surgem em mulheres com menos de 40 anos. Partilhe connosco o seu caso, o seu testemunho, estamos aqui disponíveis para o ouvir ou também ligue para esclarecer a sua questão relacionada com cancro da mama ou, de uma forma geral, oncologia. 225083297 é o número de telefone que está à disposição a partir de agora para estas duas especialidades. Pode ligar a partir de agora para se inscrever e participar em direto, mas pode também enviar a sua questão ou partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Bem-vindo a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a este programa dedicado à sua saúde e bem-estar. Convido a fazer-nos companhia ao longo das próximas 2 horas. Vamos abordar aqui vários temas do seu interesse. Bem perto das 4, como é habitual, vamos saber quais são os assuntos em destaque com a Catarina Amorim do Viver Aqui, que nos tem reservada mais uma viagem pela região norte, com muita gastronomia, muita cultura também. Para já damos início ou continuidade à nossa temática deste mês de junho, porque com a chegada do verão, cuidar dos pés é ainda mais importante, já que ficam expostos às agressões externas, e tenho a certeza que vai tomar nota de muitas dicas e cuidados que vamos abordar ao longo da próxima conversa para pôr em prática a partir deste momento. Não se esqueça também que pode participar e esclarecer a sua questão, partilhar connosco o seu caso relacionado com podologia através do número de telefone 225083297. Cancro da mama é então o tema que vai ser abordado na última hora, entre as 3 e as 4 da tarde. Para já, vamos então saber mais com Francisco Freitas, é podologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco. Um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. Obrigado. Imagino eu que, de facto, quando o calor aperta, o sol convida a banhos, não é? E, claro, as pessoas têm aquele cuidado extra em querer ter os pés mais bonitos, esteticamente, e também mais saudáveis. Mas há aqui certos cuidados que devíamos pôr em prática num mundo ideal, Sr. Doutor, ao longo de todo o ano, não é? Também no inverno, quando andam fechados e apertados, não é? Com as botas ou os ténis, se assim for. Precisamente, Alexandra. Uma vez mais agradecer o convite para estar aqui presente, a partilhar algumas ideias, algumas opiniões. O que disse, de facto, faz todo o sentido, porque muitas das vezes a população só se recorda dos seus pés exatamente quando se avizinha a época balnear, o que está errado, na medida em que devemos, portanto, olhar pelos pés todo o ano, como disse bem, quando andamos com as sapatilhas, quando andamos com as botas, portanto, durante todo o ano devemos olhar pelo cuidado aos nossos pés, e não só quando nos doem, ou então quando vamos mostrá-los nesta época que se avizinha, na época balnear, sim. E que cuidados extra, então, é que podemos ter? A primeira dica é essa, não é? Termos cuidado ao longo do ano, nas várias estações do ano. Mas pronto, agora vamos tentar remediar um bocadinho aquilo que já fizemos de mal para trás. Que tipo de cuidados é que podemos ter a partir de agora? Bom, portanto, fazer mais intensamente a higiene diária, isso nem precisava quase de dizer. Naturalmente que é bastante importante também fazer o cuidado da proteção solar. Na medida em que nós colocamos e devemos, não é, colocar os protetores solares, mediante as características da pele, com o fator de proteção mais ou menos intenso, mas muitas das vezes, a maior parte das vezes, de facto, esquecemos dos pés. E se repararmos, é uma das partes que está muito exposta ao sol também, seja na parte dorsal, na parte de cima, seja na parte plantar, na parte de baixo do pé. É evidente que quando nós estamos a caminhar na areia, é evidente que a parte plantar está tapada e muitas vezes a parte dorsal. Mas quando estamos, portanto, de tronco, isto é, de barriga para baixo ou barriga para cima, os pés estão muito expostos. É evidente que é muito complicado colocarmos, portanto, protetor solar na planta do pé,
porque depois ao caminharmos a areia vai ficar colada e muitas das vezes, de Mas eu facto, acho que muitas vezes é porque nos esquecemos, não é? Como Também, as orelhas. sim. Esquecemos de colocar nas orelhas e nos pés também. Mas é verdade, é verdade. Pomos no rosto, nas outras partes mais, tronco, costas e, enfim, membros inferiores, mas nos pés e nas orelhas, como disse, de facto. Esquecemos. E às vezes, não poucas vezes, existem queimaduras solares. Que são não muito incómodas, porque depois até calçar, por exemplo, os chinelos de praia é muito difícil. Outra coisa muito importante nesta época balnear também é redobrar os cuidados da hidratação. Porque quer o iodo do mar, é evidente que, como todos sabemos, há mares enfim, com mais ou menos quantidade de iodo, claro. Mas o iodo faz secar, e o sal, digamos, também faz secar a pele, assim como também a areia faz secar a pele. E algumas vezes surgem fissuras e às vezes gretas, extremamente dolorosas, porque há uma secura cutânea, uma secura da pele. Portanto, devemos reforçar também a hidratação, no final do banho, a hidratação da pele dos pés. Também. E depois de limparmos muito bem os pés, já vamos também a esse assunto, porque isso é fundamental. Sempre batendo a mesma tecla, e sobretudo também entre os dedos. Exatamente. Porque muitas das vezes nós esquecemos-nos de secar bem entre os dedos, e faz com que seja criado ali um microclima entre os dedos, com bastante umidade, e, portanto, favorece o surgimento de fungos, por exemplo. Claro. Portanto, secar muito bem entre os dedos também. Sr. Doutor, hoje fomos saber junto de alguns portugueses quais são as dúvidas mais frequentes, de facto, que têm com as saúdes dos seus pés. Portanto, vamos ouvir o nosso primeiro testemunho. Portanto, gostaria de perguntar a questão dos diabetes. Eu sou diabético tipo 2 e uma das coisas que nos afeta os diabetes é, portanto, o problema de locomoção dos pés, algumas feridas nos pés. Gostava de saber, no verão, quais são os principais cuidados a ter também no verão para evitar que isso possa acontecer e que, portanto, que se desenvolva alguma espécie de doença nos pés também durante o verão para os diabéticos. Que sofrem de diabetes e, portanto, o pé diabético pode ser uma consequência muito grave de quem tem diabetes, e há cuidados redobrados que devemos ter. Aliás, quem tem pé diabético que deve ter ao longo do ano, mas na altura do verão ainda mais. Daqui a pouco vamos ouvir mais um testemunho. Sr. Doutor, o que dizer a um testemunho, a uma pessoa, de facto, que faz esta pergunta do pé diabético? Pode ir para a praia de forma normal também? Com certeza que sim, com certeza que sim. O pé diabético, como todos nós sabemos, é um pé, à partida, é considerado um pé de risco. Portanto, merece uma vigilância e uma atenção e uns cuidados redobrados, de facto. Uma das situações mais complexas, que pode existir, mais complexas no pé diabético, é a falta de sensibilidade ou diminuição. Ainda ontem esteve aqui a falar uma senhora enfermeira da paramiloidose, que é a chamada doença dos pezinhos, e que, permita-me este paralelismo, e que é uma neuropatia, ou seja, há um problema neurológico. Estamos a falar de doenças diferentes, mas chama-se a doença dos pezinhos, a paramiloidose, exatamente porque, como se falou ontem, até o Dr. Corino de Andrade e a questão da Póvoa do Varzim, as pessoas entravam no mar, na água, e só a partir mais ou menos do tornozelo é que começavam a sentir a água está fria. Portanto, tinham falta de sensibilidade, exatamente, não é? Que é um dos sintomas. Que é um dos sintomas. Portanto, eu estou a fazer este paralelismo para a diabetes, que foi a questão deste senhor que abordou. Portanto, de facto, é redobrar os cuidados, todos aqueles cuidados que nós vamos falar hoje, já falámos e vamos falar, num diabético tem que estar bem assente todo o ano e nesta fase do ano ainda mais redobrado. Como é lógico, poderemos acrescentar também ao calçar-se sempre em meias de algodão, qualquer pessoa, portanto, nos diabéticos também. Calçado, se possível for, em pele. As meias para um diabético devem ser, se possível, sem costuras, porque as costuras podem, às vezes, portanto, a dobra, por muito pequenina, que estamos a falar de uma questão milimétrica, não é? Por muito pequenina que seja, a dobra pode fazer ali um ponto de fricção, que pode ser um ponto de uma ferida, não é? Isso é a sensibilidade. Se estiver a sensibilidade alterada, num diabético, claro, pode ser um ponto de partida para uma ferida, para uma úlcera, não é? Portanto, todos os cuidados transversais aos não diabéticos, nas pessoas diabéticas, devem tê-los claros e empregá-los sempre, não é?
e redobradamente, naturalmente. E uma vez que pode surgir essa falta de sensibilidade, a vigilância tem que ser ainda mais apertada, não é? Ainda mais Às vezes, apertada. por exemplo, há idosos, neste caso, que têm diabetes, mas não se conseguem baixar, por exemplo, para ver os pés, não é? E como não sentem, pensam que está Isso tudo mesmo. bem. Aqui ajudava alguém também a analisar, não A é? um Observar. terceiro, exatamente, Claro. pedir a um terceiro, até porque alguns idosos, por questões anatómicas, não é? Sim, sim. Várias, de facto têm dificuldades em analisar os pés. Há um dispositivo, por acaso hoje não trouxe, já cá trouxe algumas vezes, mas há um Sim, dispositivo que é um espelhozinho pequenino, se o idoso vive sozinho, se não tem um exemplo. terceiro para solicitar, digamos, a observação do pé, há um espelho, um dispositivo extremamente barato, que é uma coisa pequenina que estica, tipo um telescópio, não é? Estica, e tem um espelho na ponta em que o idoso facilmente verifica a planta do pé, os dedos e toda a planta do pé, a ver se está tudo bem, se não tem nenhum tipo de lesão, porque de facto, se a sensibilidade estiver alterada, não sente. A nossa sensibilidade, para muitas situações, como é lógico, mas a dor, por exemplo, a dor é um mecanismo de defesa. Nós sentimos dor, portanto é um alerta, é um mecanismo de defesa. Se porventura essa nossa sensibilidade à dor está diminuída, ou algumas vezes ausente, Claro. note-se que em diabéticos, isto é só um parênteses, há algumas amputações de dedos que são feitas sem anestesia. Portanto, veja-se, não é? Claro. Portanto, a gravidade da situação, estou a falar desta maneira, porque de facto Sim, estamos a conseguimos fazer perceber serviço a dimensão público para perceber a do que é dimensão. não ter essa sensibilidade. Exatamente. E Pode no ser de caso, facto complicado. vamos aproveitar bem este testemunho, não é? Obrigada antes de mais também pela questão a este senhor. O facto, por exemplo, de ter pé diabético e ter feridas, pode na mesma ir à praia ou essas feridas podem ser uma entrada para bactérias, por exemplo? Certo. Excelente pergunta, Alexandra. Tem que se ver que tipo de ferida é, mas à partida será contraproducente. Claro. À partida não deverá ir. Tem que perguntar ao profissional que está a acompanhar o doente, o tipo de grau, o tipo de ferida, onde é que é, quais são as características e, de facto, tem que se verificar, porque muitas das vezes a maceração da pele, portanto, a pele fica mais mole pela água, pode ser contraproducente e pode ser amplificar uma infecção que já exista, amplificar, ou então, de facto, acometer, portanto, micro-organismos, nomeadamente as bactérias, sim. Quem não tem pé diabético também pode ser uma vítima destas bactérias, não é? E há aqui alguns truques, por exemplo, cortar as unhas de forma reta, pode impedir que estas bactérias também vejam aqui uma porta de entrada? Sim, por exemplo, a imagem que neste momento estamos a ver no ecrã, nota-se ali uma lesão, portanto, provavelmente uma dermatomicose com uma sobreinfecção. Provavelmente aqui neste caso será necessário um tratamento tópico, portanto, cutâneo, com um antimicótico, um antifúngico e provavelmente também um corticoide. Visto assim à distância, provavelmente também um corticoide de baixa dosagem, porque isto dá muita comichão. E lá estamos a falar numa lesão entre os dedos. Por isso falávamos há pouco da importância de limpar muito bem entre os dedos. Exatamente, de secar muito bem entre os dedos. E esta, por exemplo, é um problema que pode surgir depois da época balnear? Este problema pode surgir, no fundo, todo o ano. Altura. Em qualquer altura, de facto. Embora, diga-se de passagem, algumas lesões deste foro, do foro dermatológico, que melhoram com o uso, com a frequência na água do mar. Melhoram. Porque se repararmos, Alexandra, e para quem nos está a ouvir, se repararmos, nós quando calçados estamos, fornecemos as 3 condições ideais para os fungos. Esta é outra imagem também de uma infecção. Quais são estas 3 condições? A umidade, a temperatura e a escuridão. Se nós, em época balnear, estamos com os pés mais descobertos, portanto, seja na piscina, seja nas praias e depois da higiene feita andamos mais de chinelos e tal, os pés estão mais arejados, portanto, dificultam a proliferação destes micro-organismos. Portanto, faz bem também andarem ao ar livre, não é? Sem dúvidas. Isso sem dúvida nenhuma, não é? Não aqui acontece. vemos também outra imagem. Vemos uma imagem aqui de uma unha que poderá ter micose, com a certeza que poderá ter micose, embora aqui pode suscitar alguma dúvida, pode haver ali uma patologia subjacente a nível do osso, por baixo do osso, que aquele formato da unha poderá sugerir isso, mas
poderá ser também uma lesão. Esta é uma lesão, não é uma lesão balnear, é uma lesão de todo o ano. Também. Não é? Também. E lesões mesmo típicas desta altura? As micoses, por exemplo, pela ida às piscinas, são mais comuns? Aparecem com mais frequência nesta época do ano? Sim, diria que provavelmente mais lá para setembro, não é? Claro. No pós-época balnear. Porque as idas à piscina, de facto, nós deveríamos só nos descalçar quando estamos a entrar para a água, para a piscina, não é? Assim como depois também, quando vamos para os balneares, para tomarmos o banho e para trocar de roupa, muitas vezes anda-se descalço, mas não, devemos andar em 100% do tempo com os chinelos calçados. Então depois, quando nos sentamos para secar, não é? Com a toalha para nos secar, então e depois calçamos as meias e o sapato, ou a sapatilha, seja aquilo que for, claro, para minimizar ao máximo o risco do contágio nestas infecções nas piscinas. E são difíceis de tratar? Não é difíceis, mas são, portanto, requer aqui um tratamento prolongado e que as pessoas também fiquem com os pés ao ar livre para ter um tratamento melhor, mais eficaz? Certo. Na micose das unhas, o tratamento de facto é bastante mais prolongado do que na micose da pele. E aquilo que há um bocado falávamos, aqui temos mais um caso que vemos ali, provavelmente as unhas todas afetadas, e se repararem, nota-se ali até a marca do moreno branco relativamente ao chinelo, não é? Portanto, isto, muito provavelmente, esta pessoa foi pós época balnear, claro, aquela marca, contudo as unhas já têm muito tempo de evolução. Mas dizia que, de facto, há aqui outra situação, se me permitem, eu acho que é a xerose cutânea, isto é, pele seca, que muitas das vezes também dá comichão, pela descamação que existe na pele, ou seja, nós devemos hidratar, também para prevenir não só esta xerose, esta secura, como também as fissuras e as gretas que falávamos há um bocado. Aqui temos um pé aparentemente, parece-me absolutamente saudável, que quer relevar a questão de estarmos na época balnear na praia. Mas dizia, retomando aquilo que a Alexandra um bocadinho perguntou, da dificuldade da terapêutica, do tratamento sendo ou não um tratamento prolongado. Nas unhas, na micose das unhas, sim, é um tratamento prolongado. E algumas vezes temos que fazer terapia oral de medicação, embora tenha que se ter cuidado, porque a terapia oral de antifúngicos orais, de comprimidos, cápsulas, pode ser agressivo para o fígado, portanto, há que ter cuidado, há que fazer uma análise da função hepática, ver se o fígado trabalha bem, para recomendarmos esse tratamento oral, se assim se justificar. Se não se justificar o oral, se for só tópico, naturalmente que muitas das vezes nós estamos a tratar, digamos, os micro-organismos, o fungo neste caso, estamos a tratar por um lado com as pomadas, cremes, pós, sprays, mas estamos a alimentá-los por outro. Como? Com o calçado fechado, aquilo que eu dizia há um bocado, das 3 condições. Do calor, da temperatura, portanto, calor, temperatura, umidade e escuridão. Claro. Entende? Daí a dificuldade, muitas das vezes, que a podologia ou outros profissionais de saúde têm em debelar o problema da micose da pele. Por isso é que eu lhe perguntava há pouco, Sr. Doutor, se a forma de cortar as unhas também pode influenciar. Como é que se apanham esses fungos? Na areia, por exemplo, pode ser? Sim, podemos apanhar na areia, podemos apanhar na terra, também, porque os fungos têm muita proliferação na terra, nos ginásios, nas piscinas, até quando vamos comprar o calçado, porventura poderemos apanhar também a ser contagiados ali, mas relativamente ao corte em si das unhas, é evidente que quanto mais rentinhas for, tem 2 problemas. Em primeiro lugar, há uma probabilidade maior em encravar a unha. Nós devemos deixar as unhas não tão rentinhas e cortar sempre de forma reta, não arredondar os cantos. Claro. Ponto 1, de evitar a unha encravada, que digo-lhe, é uma chatice e é bastante incapacitante. Sem dúvida. Por outro lado também, quanto mais rentinhas tiver, mais o leito, para as pessoas entenderem lá em casa o sabugo, como vulgarmente se denomina, porque nós temos que falar uma linguagem para que sejamos entendidos, está mais exposto. Portanto, estando mais exposto, está mais receptivo, digamos, a contrariar os fungos. Portanto, o que disse bem, mesmo o corte das unhas, devemos ter em atenção, essencialmente, penso eu, por estes 2 fatores. E agora vamos lançar aqui mais uma questão. Vamos saber a pergunta desta nossa telespectadora, muito curiosa também para quem gosta, por exemplo, nesta altura do ano, de pintar as unhas. Eu normalmente costumo pintar as unhas dos pés e a minha questão seria relativamente se isso faz algum mal, porque eu uso durante o verão todo, já que fica bem, se faz algum mal à minha saúde ter as unhas pintadas.
A saúde dos pés é a prioridade, é fundamental, mas há aqui também a questão estética, portanto, muitas senhoras, muitos senhores também procuram nesta altura os pedicures para poderem limar as unhas, retirar as cutículas, pintar as unhas dos pés. Portanto, visitar uma pedicure sim, mas em segurança, exatamente. E qual é o risco, Sr. Doutor, de pintar, tirar as cutículas e fazer este tipo de tratamentos? Bom, há aqui uma panóplia de situações, se me permite. Retirar as cutículas, a anatomia e a saúde diz que não devem ser retiradas. Está estudada a ciência e comprova isso. Porque a cutícula são umas células muito específicas, com umas características muito específicas. E lá em casa todos nós sabemos o que é cutícula, esta parte da pele que assenta na unha e que permite que a unha cresça. Portanto, faz ali umas pequenas oscilações. Permite que a unha cresça, mas também faz uma barreira, cria uma barreira de proteção para não nos, enfim, para não entrar micro-organismos, bactérias, fungos, enfim, muitos micro-organismos que podem entrar exatamente por essa porta, digamos, entre a unha e a pele, porque a unha tem que crescer, portanto, alguma coisa tem que permitir que ela cresça, e é chamada cutícula. Portanto, não se deve retirar, em termos anatómicos, em termos fisiológicos, em termos de saúde, não se deve retirar. É evidente que, em termos estéticos, uma vez retirado, enfim, as senhoras têm que estar sempre a retirar, porque esteticamente fica mais agradável, de facto. Relativamente a pintar as unhas, que aquela telespectadora colocou a questão. O pintar as unhas na época balnear é absolutamente normal e legítimo. Agora, depois temos que ver onde, com características sobretudo da asépsia, portanto, de higiene, de esterilização. Depois vem a questão não só do verniz, há uns anos esta parte usa-se muito o gel ou o gelinho, e muitas das vezes nós temos infecções não só fúngicas, portanto micoses, mas também infecções bacterianas, que é preciso às vezes tomar antibiótico, por causa disso. Porque a unha, permite uma expressão, a unha não respira. E a unha deve respirar, entre aspas, não é? Portanto, se for só na época balnear, porque de facto as senhoras mostram mais os pés, portanto tem que sentir-se bem, com certeza. Ou então em épocas em eventos, uma festa, uma cerimónia e tal, com certeza. Mas há muitas senhoras, como sabemos, que usam todo o ano e não é saudável. Respondendo à telespectadora, não é saudável todo o ano. Agora, se for uma questão pontual, com certeza, porque não? Logo que haja cuidados a quem aplica, a quem faz esse tipo de serviços. Isso é algo muito importante, não é? Manter essa segurança e limpeza e higiene no sítio onde as pessoas vão saber que estão ali as normas a serem cumpridas. Exato, qualquer um de nós, Alexandre, vamos ao cabeleireiro, não é? Cabeleireira, deve haver um cuidado nesse sentido, porque não poucas vezes existem doenças que são de contágio. Portanto, devemos ter esses cuidados. É evidente que uma questão são profissionais de saúde e que têm que ter os cuidados mais redobrados ainda, como é lógico, não é? Mas os não profissionais de saúde, que também são profissionais, cada um com o nosso espaço, como é lógico, também devemos ter cuidados, não é? Porque senão... Aliás, esses cuidados foram todos redobrados agora na época da pandemia, não é? E bem. Ficamos um bocadinho mais atentos e a perceber, de facto, que algumas coisas funcionavam mal até agora. Exatamente. Um bocadinho pelo excesso. O excesso obrigatório, por causa da pandemia, não é? Claro. Mas, de facto, houve várias patologias que não emergiram por causa da máscara, por exemplo. Não é? Mas, sim, essa dica foi excelente, foi oportuna. De uma forma geral, Sr. Doutor, caminhar na areia faz bem? Excelente. Para toda a gente? Para toda a gente. Principalmente, tenho que dizer isto, principalmente para a idade pediátrica, como aliás já falamos aqui também algumas vezes. E se possível for areia molhada, areia seca, porque vamos potenciar alguns grupos musculares que quando estamos calçados, mesmo com chinelos, não são potenciados, não são exercitados. Portanto, só faz bem, para todas as idades, só faz bem andarmos descalços na praia. Deixa-me só fazer-lhe mais uma questão que estávamos aqui a falar durante o intervalo, que é o uso adequado também do calçado nesta altura. Portanto, os pés devem andar ao ar livre, não é? Para respirarem, é isso mesmo, os pés, as unhas. E aquele calçado em que se mete, portanto, os chinelos mesmo, que normalmente vamos para a praia, em que se mete assim só entre os dois dedos, pode também prejudicar os nossos pés? E esse tipo de chinelos, que é uma marca bastante conhecida, mas esse tipo de chinelos de meter o dedo, chamemos-lhe assim, são bons, eu diria que só tem uma vantagem, se me permite, esta é a minha opinião. Só tem uma vantagem, é para prevenir o joanete, porque faz ali um afastamento do dedo. Mas tem outras situações que o somatório provavelmente será negativo. Qual é?
Como esse tipo de calçado, portanto, só faz ancoragem no meio do dedo, portanto, destes 2 dedos, não é? Sim. Como só faz ancoragem aqui, nesta situação, faz com que a nossa deambulação, o nosso caminhar, seja de uma forma diferente. Para quê? Para que o chinelo não seja, que não saia do pé. Isso, com o uso continuado desse tipo de chinelos, muitas das vezes ocorre uma fascite. O que é uma fascite? Também, já falámos aqui, fascite plantar se a produção me permitir. Pronto, sim. ok, assim. Isso mesmo. Assim. Nós temos aqui a faixa plantar, portanto, que percorre todo este trajeto aqui do pé. Portanto, que é tipo, vamos imaginar, um ligamento que estica e encolhe. E se nós tivermos, digamos aqui, o tal chinelo, vamos solicitar muito mais esta faixa, que muitas das vezes com o uso, portanto, do chinelo continuado, pode fazer a fascite, ou seja, a inflamação desta faixa da planta do pé. Esta patologia, esta tendinite, chamamos-lhe assim, em termos corretos, é fasciite. Portanto, a inflamação da faixa plantar, que provoca muita dor, muitas das vezes é consequência do uso desse tipo de chinelos. Muito bem. O melhor mesmo é termos em conta todas essas dicas para pôr em prática ao longo de todo o ano, como aqui começamos a nossa conversa. Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada.